Boa noite, bem-vindos ao Olhos nos Olhos, todas as semanas na TV24, com Henrique Medina Carreira. No dia em que o Governo anunciou 12 contratos de investimento, significa que ainda é notícia. Boa noite, professor Medina Carreira. Vamos já apresentar o nosso convidado, mas isto significa que ainda é notícia quando se faz um contrato de investimento. O Governo hoje fez 12, criou 400 postos de trabalho e temos uma notícia. O que significa que estamos muito longe da situação em que isto se torna um padrão quotidiano, regular, normal. Sim, e nesta fase, sabe que nós, à medida que andamos na vida, vamos nos tornando muito céticos. De modo que tudo o que se diz nesta época eu ponho entre parênteses. Nesta época que é por causa do ciclo eleitoral? Exato. A maior parte das coisas que dizem para aí nem vale a pena perder tempo. Muito bem, vamos então... São campanha eleitoral. E porquê é que isto vem a propósito do tema de hoje? Porque o tema é absolutamente caro ao professor Medina Carreira, que é a competitividade na indústria. Ele tem defendido incessantemente aqui a necessidade da reindustrialização do país e da economia nacional. E o nosso convidado quer apresentá-lo, o professor Medina Carreira. O professor Clemente Pedro Nunes é um homem que se dedica no ensino a este tipo de problemas e que tem uma característica, é que fala muito claro. E para estes problemas é preciso muita clareza, embora muito sinteticamente, porque tudo isto pressupõe que se conheça outros problemas da vida e o grande público que assiste às nossas conversas, em geral, não possui essa capacidade de entendimento. Mas a indústria, como você tem ouvido, para mim, é ponto fulcral da sobrevivência económica da Europa. A Europa perdeu a indústria, os Estados Unidos também, e à medida que a indústria foi sendo perdida nessas duas zonas do globo, as economias foram decaindo. E por isso, os últimos 10 anos foram 10 anos muito, muito penosos do ponto de vista económico. Há quem pense que é o euro que desgraçou isto tudo. Eu digo que não, porque os Estados Unidos também sofreram uma baixa muito grande no seu comportamento económico. Dificilmente eu atribuiria ao euro. Porque é o seguinte, eu mantenho-me até a ver como defensor da indústria intransigentemente, sem a qual nem nós modificamos muito o nível do desemprego, nem temos economia que cresça satisfatoriamente. O professor Pedro Nunes defende, obviamente, aquilo que é lógico, é que só vale a pena e só é possível ter indústria se houver condições de competitividade. Ora bem, e entre as várias... E essa, se calhar, é a primeira questão. Muito boa noite. Se não se importa, deixe-me só dar o quadro geral para o público ficar já metido no assunto. E é óbvio que sem condições de competitividade, nem indústria, nem comércio, nem coisa nenhuma serve. E os dois fatores que o professor Pedro Nunes elege como básicos são o custo da energia, que é um assunto batidíssimo, embora nunca aconteça nada, porque quem ganha dinheiro não deixa que aconteça, e a inovação tecnológica. E estes são os dois pontos fulcrais. Poderíamos dizer a mão de obra, os custos dos salários, as condições das relações de trabalho, a burocracia, enfim, muitos outros fatores são adjuvantes de uma atração e de competitividade. Mas estes são os dois que o professor Pedro Nunes considera absolutamente fulcrais. Muito bem, vamos então olhar para estes dois temas. Isto pressupõe que o engenheiro Pedro Nunes acredita que é possível aumentar a competitividade da indústria portuguesa. Exatamente, eu sou um firme defensor de que a indústria tem futuro em Portugal, mas é uma defesa no sentido de é preciso lutar por ela. Portanto, não está tão cético como o professor Medina Carreira. Eu não sei se o professor Medina Carreira é cético, o que ele acabou de dizer é de uma pessoa que tem algum grau de entusiasmo. Eu gostaria de dizer... Isso é verdade, nós somos testemunhas disso aqui todas as semanas. Apesar de algum ceticismo que às vezes diz. Mas eu diria que se lutarmos, podemos lá chegar. Portanto, é essa a postura em que eu apresento. Aliás, eu estou ligado às questões da indústria, além da carreira académica há 40 anos. Eu estou na carreira académica do Instituto Superior Técnico, iniciei já como monitor, ainda era estudante, já lá vão 43 anos, e, portanto, tenho acompanhado este processo todo e depois no doutorado em Inglaterra, de facto, trabalhei também, logo no doutoramento, estive ligado a uma empresa durante o próprio doutoramento e, portanto, foi sempre esse o plano em que me situei. E eu indiquei os dois temas quando o professor Medina Carreira me desafiou, a energia e a inovação tecnológica, porque são os temas que eu melhor conheço na área da competitividade industrial e na minha experiência industrial.
tanto na Companhia Nacional Petroquímica como no Grupo CUF, como no Instituto Técnico, onde poderei acrescentar alguma coisa para tentar explicar às pessoas o que é que se passou. Vai seguramente acrescentar alguma coisa, porque dos gráficos que preparou para este programa, há aqui alguns que têm seguramente dados que os nossos espectadores não estão à espera e desconhecem. Para mim foram também uma surpresa. Começamos então pelo custo da energia. Podemos começar pela energia. Eu diria mais do custo da energia, eu diria explicar um pouco como é que na questão... Desculpe tê-lo interrompido. Explicar como é que se chegou a este custo. Que isto até custa a crer. Percebe? Como é que se chegou a esta estratégia? Isto começou a derivada, se quisermos ser muito sintéticos, a partir de 99, 2000, depois do Protocolo de Kyoto. E criou-se uma questão que foi esta. Há umas energias que foram eleitas, sob o ponto de vista político, como vantajosas e, sob o ponto de vista técnico, algumas razões de ser. E então criou-se aqui uma trilogia. A trilogia é uma vantagem que se foi definida, apesar dos seus defeitos tecnológicos, houve um enquadramento jurídico e, de facto, o que se garantiu foi que essas, nomeadamente a energia eólica... A trilogia é composta por? A trilogia é composta pelos problemas tecnológicos que a energia eólica tem, por um quadro legal que foi estabelecido para garantir a competitividade ou a rentabilidade dessas indústrias, à custa de quem? À custa dos consumidores todos. Portanto, nós temos um procurador, que é o Governo, que estabeleceu, em 99, 2000, regras de compra de eletricidade intermitente, quer dizer que estão ligadas ao vento, nomeadamente, que é o para-arranca. E então, para garantir que ganha-se dinheiro, apesar de haver só vento 25% do tempo por ano, e de poderem o vento superar ou não superar de um momento para o outro, para garantir isso, criou-se um quadro legal que diz basicamente o seguinte: diz-se que eu sou obrigado a pagar a energia toda que é produzida, mesmo que não seja consumida, a um preço definido. E a consequência... É um bom negócio para as... É um bom negócio para quem produz. Foi feito... Para os produtores de eólicas. Para os produtores de eólicas mas também é um bom negócio para os outros fornecedores e produtores de outros tipos de energia, ou não? Este sistema funciona... Está inflacionado o mercado, digamos assim, não é? Este sistema funciona não para toda a energia. Funciona para a energia que é a produção em regime especial, que digamos na gíria é o pré. Portanto, há um conjunto de energias, está a eólica, a fotovoltaica, as mini-hídricas, as biomassas, a queima dos lixos, que também está incluída, que tem esse preço garantido. E mais do que isso, quando é produzido, entra automaticamente na rede e é paga, mesmo que não seja consumida. Isto provocou, quando isto começou, a produção destas era relativamente pequena. Isso fazia sentido na altura? Poderia fazer, como faz sentido arrancar um carro com o motor de arranque à espera que o motor diesel arranque. Portanto, faz sentido a curto prazo, como faz sentido quando se confunde em investigação científica com a produção em massa. O problema foi que... 15 anos depois é que, na sua opinião, não faz sentido? 3 ou 4 anos depois não fazia sentido nenhum já. Portanto, quando isso começou a subir e a produção começou a aumentar imenso, é evidente que a partir daí, todos os outros, eu também quero, disseram, eu também quero, isto é interessante, vamos meter lá. E criou-se a ideia na opinião pública, este foi o aspecto mais complicado, que bastava produzir energia eólica, substituía a energia a carvão ou a energia a gás natural. E não é assim, porque a energia a carvão e o gás natural põe o carvão e o gás natural quando há consumo e reduz a capacidade quando não há. E sabe-se as horas do dia e sabe-se funcionar isso dessa maneira. Acontece que controle sobre o vento. A energia eólica ainda por cima produz muitas vezes mais, nem sempre, mas muitas vezes mais, exatamente quando não há consumo. De noite, de madrugada. E criou-se aqui um monstro de facto, porque depois foi andar atrás do prejuízo. Quando se passa os 2.000 megawatts, eu lembro que falei com vários responsáveis nessa altura, e aliás a Ordem dos Engenheiros fez uma conferência nessa altura, quando se passou os 2.000 megawatts, dissemos, cuidado, porque agora, para conseguir encaixar esta intermitência, vamos ter centrais a gás natural, ou outras, que só podem funcionar quando não há vento. E, portanto, temos que investi-las lá, ter uma completa duplicação de investimento, senão há um apagão, porque a eletricidade é produzida ao segundo. Nós tivermos um problema neste momento na produção, ou alguém substitui ou deixamos de ter eletricidade no momento. E este facto da eletricidade não ser armazenável fez com que o custo que se paga a partir desse tal custo garantido, como há também a garantia que esse custo, essa eletricidade tem que entrar em rede, há uma série de custos escondidos. Deixe-me voltar aqui talvez um pouco atrás. Não, deixe-me só dizer o seguinte. Eu, quando andava ali pela esta serra aqui ao norte de Lisboa... Shakira apresenta a nova Oral-B 3D White, que elimina até 90% das manchas em apenas 5 dias.
Experimente a pasta de dentes Oral-B de PDY. Junto. Eu olhava para aquelas ventinhas e pensava, mas é tão bom ter energia tão barata, porque o vento não custa dinheiro, só custa a ventoinha, mais o poste, mais os cabos para conduzirem. Bom, não sonhava que, enquanto aquilo estava a andar, tinham também de estar centrais elétricas também a trabalhar. Quer dizer, aquilo não funciona. Paradas e prontas para trabalhar. Exatamente. Quer dizer, aquilo não dispensa este apoio porque não sabe quando é que o vento acaba. Ou seja, na verdade, isto cria um sobrecusto. Resolveu algum problema ou não? Não. Ao limite, a partir do momento em que passou dos 2.000 megawatts, só trouxe problemas. Esta é que é a realidade. E não só trouxe problemas, como criou uma situação que continua incontrolável. E é isso que está em cima da mesa hoje. Porque o problema energético ou é controlado e travado, primeiro travado e depois gerido, ou de facto ele é um sobrecusto que cai em cima das empresas e dos cidadãos todos os dias. Quer dizer, ao mesmo tempo estão duas coisas a trabalhar e a produzir. Uma, para quando a outra parar, por falta de vento, entrar. Mas estão a trabalhar, estão a gastar combustível. Senão o sistema vai abaixo. Exatamente. Porque o sistema tem que estar... Nós temos que ter sempre a consumir, a fornecer ao sistema o que ele vai lá buscar. E a eletricidade é algo que não se armazena em termos correntes. Sim. Enfim, em termos práticos não se armazena. E, portanto, isso criou esse problema enorme. E repara o seguinte, como depois poderemos ver no primeiro gráfico, mas só uma pequena explicação. Mas se quiser pode pôr o gráfico. Vamos a ele. Esse gráfico revela, digamos assim, o problema básico, que é um problema que todos nós sentimos, mas que foi feito em nosso nome. O que é que temos na coluna azul? A coluna azul quer dizer o que é que o governo garante que se aparecer, que se for produzido, ele paga mesmo que não consuma. Portanto, o governo garantiu que os cidadãos pagam 6.300 megawatts em qualquer momento que ele esteja, e há essa produção, há essa capacidade. Portanto, se houver vento e se as centrais estiverem a funcionar, nós temos que o pagar. E ao lado tem a coluna que diz, mas mais de metade do tempo nós estamos em vazio. Então o que é que acontece se eu produzir os 6.300 megawatts e só houver os 3.900 que estão a ser consumidos? Eu desperdiço. Estou a desperdiçar 2.400 megawatts. Ao preço garantido, estamos a pagar como se estivéssemos a pagar. Exatamente. O sistema paga essa produção. E, portanto, a partir daí, o que se procurou fazer primeiro foi continuar, dado que é um excelente negócio, depois continuou-se a tentar aumentar, convencendo as pessoas, e isto é que é importante, que a maior parte das pessoas, e algumas ainda hoje, pensam que isto de se produzir energia eólica ou energia elétrica de gás natural, que é a mesma coisa, é radicalmente diferente. Porque isto traduz-se de facto em custos de energia comparativamente mais caros em Portugal do que noutros países? Muito mais caros. É claro que a certa altura o que aconteceu foi que o próprio governo se assustou. Muito mais caros? Eu vou-lhe dizer isto só agora para perceber bem, até para perceber como foi, o que aconteceu com a dívida tarifária. Repara, cada vez que falamos da competitividade da economia nacional, quer dizer, a questão mais mencionada e abordada é sempre a questão salarial. Exato. Aquilo que dizia o professor Medina Carreira, não é? As burocracias, aquela coisa. Estes dois aspectos que o engenheiro Clemente Pedro Nunes traz aqui a este programa hoje, raramente são abordados como fatores impeditivos do aumento da competitividade, não é? Eles têm sido abordados, até pelo Fundo Monetário Internacional, têm sido bastante abordados. Sim, é verdade. Mas não no discurso político que nós seguimos no cotidianamente. Político, muito menos. É que é evidente que, a partir do momento, perguntou-me, em termos de preços diretos, em termos de paridade de poder de compra, em termos domésticos e para as PMEs, somos o segundo mais caro. Nos preços declarados, em termos reais de preços correntes, somos o quarto mais caro dos 28 países da União Europeia. A melhor das hipóteses, somos o mais caro. O quarto mais caro. Agora, mas esse preço não inclui, que é uma coisa que só existe em Portugal e Espanha, que é a questão da dívida tarifária. O que é a dívida tarifária? O déficit tarifário. A certa altura, que se tem chamado de déficit, Exato. Mas tecnicamente é uma dívida. O que é que aconteceu a certa altura? A certa altura, em 2007, 2008, fez as contas, o regulador fez as contas e propôs um aumento, salvo erro, na altura de 15% ou 20%. O governo assustou-se e disse, não posso, porque isso politicamente é uma bomba. E então disse, bom, eu vou dizer que os produtores têm direito a receber esse dinheiro, eles podem registá-lo como receitas, mas eu não vou fazer com que os consumidores paguem. E criou-se aqui um déficit, um gap. E esse gap não só não desapareceu, como tem vindo a aumentar.